Estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos ao episódio 44 do podcast Voz Afro, podcast do Banco Afro. E hoje nosso papo vai ser sobre nosso cinema brasileiro, perspectiva para o futuro. Mas antes da gente começar, vou deixar um recadinho para vocês que nos acompanham aqui ao vivo no YouTube, para não deixar de se inscrever no nosso canal e também deixa o like no vídeo também. Para você que nos escuta no seu agregador de podcast preferido, também siga o podcast Voz Afro. E mais uma vez, sejam bem-vindos a esse episódio. Nosso papo hoje vai ser com o Tiago Souza, que eu vou apresentar para vocês agora melhor. Vou deixar ele se apresentar. E aí, Tiago, tudo bem? Opa, Robélia, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer aqui estar falando nesse espaço, agradecer ao Banco Afro, ao Robélio, por nos dar a oportunidade de trocar uma ideia, né, passar conhecimento. Eu sou o Thiago, tenho 28 anos, sou cineasta, fotógrafo, produtor audiovisual, radicado no Espírito Santo. Eu sou nascido na cidade de Serra, atualmente moro em Vila Velha, mas estamos aí produzindo, fotografando, tem uma trajetória que começa lá atrás, enfim, acho que é isso. Poderia contar mais ao fundo depois, deixa o Roberto conduzir. Nada, pode falar aí. A gente fala justamente isso, para você se apresentar, para a gente conhecer melhor quem é o Tiago, como foi parar isso, a gente trocou uma ideia. Porque, assim, gente, eu conheci o Tiago num churrasco de aniversário da cunhada dele, que é a nossa amiga aqui em casa, e ela a gente conversando, conhecendo, trocando ideia. E o Thiago tem uma história bem interessante, assim, que começou uma profissão, né, Thiago? Ia para uma coisa, mudou a rota ali no meio do caminho ali, aí como é que você veio parar nesse mundo, assim, da fotografia e também do audiovisual? Pois eu comecei na fotografia, né? A fotografia está na minha vida, eu diria, desde sempre, porque eu sou filho de um fotógrafo profissional, que hoje se encontra aposentado da profissão, mas enfim, cresci nesse meio fotográfico. Não lembro quando eu tirei minha primeira foto, quando eu revelei meu primeiro filme, porque esse contato era muito comum. Meu pai tinha estúdio, tinha revelação, já trabalhou na Kodak, e aí sempre máquina, esse universo dentro de casa. E ali no começo já sempre posando para foto, sempre tirando, isso na época da fotografia analógica ainda, né? E aí, com uns 14 anos, eu já estava indo com meu pai para os trabalhos, às vezes fazendo o auxiliar de flash ali, aquela coisa bem inicial. Então, eu tenho esse contato com a fotografia desde sempre, né? E aí eu fui tomando meus rumos, né? Vida adulta, quer dizer, juventude ainda, né? Formei no ensino médio, entrei na faculdade, fui estudar uma coisa totalmente distinta desse universo visual de artes, né? Fui estudar economia, ali na Universidade Federal do Espírito Santo. E aí, nesse momento, me encontrei um pouco afastado, né? Estudando economia, mas sempre com essa coisa, sentindo falta de alguma coisa. Parecia que eu precisava voltar para a fotografia, né? Que é uma coisa como uma forma de expressão artística, né? Mas não continuei fotografando, mas fiz algumas matérias ali no cinema, comecei a gostar de audiovisual. Na época eu surfo, né? Tinha um grupo de surf chamado We Collective. A gente produzia imagem, produzia vídeo. Aí eu comecei a filmar os amigos surfando. Daqui a pouco já estava trabalhando com marcas de moda, fazendo fashion filmes. E, enfim, decidi focar no audiovisual ali e comecei a estudar mais filme, mais firme, né? Participei de ciclos de formação em cinema, do Sesc Glória, de outros cursos online, enfim. Montei a minha empresa de produção audiovisual depois de trabalhar alguns anos com marketing para empresas privadas, mas nesse universo do marketing também fotografei e filmei, então nunca deixei de exercer ali e estudar e pesquisar sobre. E aí eu montei minha empresa em 2020, aí tem filmes, né, que é uma produtora de cinema brasileiro, e aí a gente trabalhou na produção de algumas webséries, curtas documentais, curtas ficcionais, e hoje a gente está aí como realizador, né, no estado do Espírito Santo, um estado que tem bastante realizadores, assim como no cinema, na perspectiva de Brasil inteiro, bastante realizadores brasileiros e bastante realizadores negros que formam essa contemporaneidade do que é cinema negro brasileiro, né, que é o assunto da nossa conversa.
É interessante, você falou que você montou a empresa em 2020, né? Que você Isso. abriu a empresa aqui em Vitória. Assim, cara, a gente sabe que no Brasil, a gente até conversou outro dia, né? Acredito que a gente estava no churrasco lá, que assim, no Brasil, ter empresa não é fácil. Não é Não. para qualquer um, não. No Aqui é para contexto de pandemia ainda, imagina. contexto de pandemia, não é fácil. E assim, é uma empresa um ramo totalmente cultural. É, Onde o nosso investimento cultural já caiu bastante nos últimos anos. A gente não sabe a exatamente. perspectiva daqui do futuro e tal, nessa questão cultural, mas já caiu bastante assim. Como foi assim para você assim, cara, assim, vou montar um negócio, vou com a cara e coragem ali, vou ver o que vai dar. Como é que Foi foi tudo isso? foi tudo um processo, né? Eu estava trabalhando como chefe de marketing de uma marca de roupa aqui do estado, e aí eu tinha essa coisa, não, eu quero fazer cinema, eu quero atuar com curta, documentário. E aí eu estava nesse processo de, de marketing, migrei ali para o centro de Vitória, para quem conhece o centro da cidade, para um estúdio criativo ali, inicialmente com dois sócios, que era o Ópera, e assim, fiquei nos dois ao mesmo tempo, sabe? Trabalhando na empresa privada e no meu negócio, ao mesmo tempo, duas jornadas, isso durante um ano inteiro. Aí no final desse ano, que foi o ano de 2020, eu migro ali para a minha própria empresa, né? Chamada Item Filmes, que aí eu foquei só em audiovisual. O desafio foi sinistro, assim, já de cara a gente abre o estúdio do Centro de Criatividade com a pandemia instalando-se em março ali, vamos dizer. E aí já tem aquela fuga natural de clientes, aqueles 4, 5 meses sem muita atuação, a gente propondo nossas próprias atividades, encontrando online, depois posteriormente pessoalmente. Empresário é só um nome chique, né? Na verdade, a gente é autônomo mesmo, né? Corre atrás, assim, dia a dia, se propõe a fazer nossos próprios trabalhos. No caso do cinema, tem umas particularidades, né? Se adequa a editais culturais. Na pandemia, a gente teve a Lei Aldir Blanc, que foi vigorada, que também não sanou todas as dificuldades ali do setor audiovisual, mas pelo menos nos possibilitou ainda continuar produzindo, continuar conseguindo fazer filmes. E é isso. Fui me adequando a todas essas oportunidades ali naquele momento que aparecia na minha frente, que eu poderia agarrar. Entendi, cara, não é fácil mesmo não. Assim, eu acho que para todo mundo foi bem difícil, né? Momento pandêmico assim. E você foi meio que na contramão do que estava rolando, né? Porque, tipo, enquanto muita gente tava fechando negócio, tava abrindo. Você foi meio que na contramão mesmo, assim, né? Pois é, foi uma urgência, né? Na verdade, não importa a situação, acho que eu estaria fazendo esse movimento, porque é aquela coisa que a gente tem muito isso na juventude, né? Acha que a gente está como posso dizer, tudo é urgente, né? Não, eu preciso fazer cinema, porque senão tô ficando velho, um exemplo. Essa é coisa básica. Eu tô nos 20 e pouco e já tô me achando velho. Mas foi um pouco disso, sim. Esse fogo de querer produzir arte, viver da arte, tá ligado? E eu precisava tomar uma decisão e, enfim, no momento ali eu vi a oportunidade e agarrei. E engraçado que você tá ficando velho com os 25 anos e tal. A gente gravou um episódio aqui. Will, depois se você puder me falar qual foi, que eu não tô lembrando aqui, não tô aberto no Spotify. A gente abriu, eu gravei um episódio com a. Ah, esqueci o nome dela, gente. A gente falou sobre essa crise pós 30 anos, né? Que ela até falou assim, fiz 30 anos e pra gente foi, pra mim, pra mulher, muito difícil, né? Chegar aos 30 anos e não tá com a carreira resolvida, financeiramente falando, profissionalmente falando e tal. E a gente, na conversa, a gente chegou à conclusão entre aspas, né? De que parece que para o homem essa, essa crise chega mais perto dos 40. Então a gente está conversando, assim, Exatamente. cara, eu não senti muito isso nos 30 anos não e tal. E outras pessoas também, a gente está conversando também na conversa, assim, ninguém sentiu. Mas acho que para o homem chega muito perto dos 40, assim. E você falando, pô, 25 anos, 25, 26 anos, eu estou ficando velho para esse negócio já, eu tenho que abrir um negócio, tenho que correr atrás disso, porque o tempo está passando e tal. É muito de a gente se basear na vida dos nossos pais, né? Que são pessoas de outras eras, né? De outras eras, de outra época, né? No caso, outras eras é tenso.
e que essas pessoas, vamos dizer, por exemplo, falar do meu contexto familiar, né? Eu tinha um pai que, criado na roça, né, sai de casa com seus 14 anos, né? E aí tá independente aos 17, dentro de uma cidade grande. A mãe, a mesma coisa, trabalha desde os 16. Mas, pô, é outra sociedade, né? A gente muda, a gente mudou, né? A sociedade, a economia brasileira, ela foi avançando durante o tempo e tornou essa estrutura não comum mais, né? A gente ainda se baseia, não sei por quê. Sim, sim. O Will me lembrou aqui, foi o episódio número 40, que a gente gravou com a Nívia Passos, a jornalista Nívia Passos. E aconselho muito todo mundo aí que não ouviu esse episódio ainda, ouve lá no Spotify. E ainda não está aqui no YouTube, que a gente começou a gravar ouvir a partir do 41. Sim, Mas gravamos com a Nívia lá tá no Spotify, Deezer, Anchor e também no Google Podcast. E muito bacana a conversa que a gente teve com ela sobre isso. E, gente, para quem é esse Will que está aparecendo aqui, o Will está no nosso backstage. É o cara que cuida aqui da organização para que tudo ande, né, corretamente aqui no episódio. Mas perfeito. aí, cara, é, trabalhar com cinema no Brasil também assim, é um desafio a mais do que se fosse outro local, porque às vezes a gente vê assim um filme fora do Brasil, se paga-se milhões para um ator e tal, um cara é o ator principal, né, do filme ali, o cara ganha milhões, ainda que ele não seja tão conhecido assim, mas ele vai ganhar uma grana muito boa para fazer aquele filme, o que não ocorre tanto no Brasil. Um exemplo que eu acho que todo mundo que está acompanhando o momento que é o Big Brother no Brasil hoje, o assunto do momento Brasil, né? Uhum, Vem a situação do Douglas Silva. O sim. cara falar que quer ganhar um Big Brother para dar uma condição melhor para sua família e também ter um projeto social lá na favela dele, que cresceu, né? É da Kelso, se não me engano, no Rio. E você fica assim, cara, Douglas Silva, o cara que foi protagonista de um dos filmes mais fodas que já foi produzido no Brasil até hoje. O filme concorreu ao Oscar. Primeiro ator brasileiro a ser indicado ao Emmy. Está num reality show pensando em melhorar a vida da família dele. Se fosse fora, não seria bem diferente, cara? Provavelmente. Se fosse em Hollywood, tenho certeza que sim. Tem uma música do SNJ, que eu acho que é o Sombra que canta, sou muito do hip hop também, que tem um verso da música que é só lá em Hollywood, onde cineastas ganham bem, não se iludem. Aqui no Brasil, as coisas funcionam diferentes, né? A gente tira água de pedra. A gente está no terceiro mundo, né? E isso não é novidade para ninguém. É um espaço do cinema, é um espaço que, por exemplo, vamos pegar o seu exemplo, Douglas Silva, né? Cidade de Deus não é um dos se não é o maior filme brasileiro já feito, é um dos e um dos maiores filmes já feitos no mundo, né? Porque ele é considerado por muitos top 10 aí mundial de filmes, e ele é o personagem um dos principais ali, né? E ele hoje não tem a estrutura para poder, por exemplo, ter que participar de um reality show para poder dar uma condição melhor para sua família. Mas é aquela coisa, né? A gente entende o Brasil e o cinema brasileiro de outra forma. E até é interessante a gente entender, estudar e pesquisar esse cinema, estudar a nossa sociedade para poder não cair em sonhos errados, né? Eu falo por mim mesmo, ao ver a estrutura, não sei se é porque eu estudei economia, também isso me deu uma formação, com certeza foi, né? Uma formação mais ampla de sociedade, que eu já entrei nesse meio artístico já entendendo, muito por passar no meu lar, né? Eu sou filho de um fotógrafo, um dos motivos de eu ter me afastado ali na faculdade e fazer outro curso foi para ver os problemas econômicos da minha casa. Eu vi os problemas econômicos ali por causa do meu pai sustentar a casa com fotografia. Falei, não, cara, eu vou tentar outra coisa para poder melhorar de vida. É muito disso, né? A gente tem uma particularidade muito diferente aqui no Brasil de que outros lugares. A gente tem que entender ela e atuar em cima disso para poder melhorar as condições, mas também continuar realizando dentro das nossas condições. Sim. E não só o Douglas, né? Por exemplo,
Cara, em um cinema hollywoodiano, o Leandro Firmino estaria milionário. Né? Que ele é o Zé Pequeno na vida adulta no Cidade de Deus, por exemplo. Tem outros papéis bem maravilhosos também. A última série que ele tinha feito antes, agora foi Impuros, agora lançou Operação Maré Negra lá que tá na Amazon Prime. São séries sensacionais, são maravilhosas. Então, assim, e no Brasil, não sei o que rola, cara, mas não tem tanto essa questão desse reconhecimento, eu não sei porque, não sei, você pode explicar melhor, porque, por exemplo, Cidade de Deus, eu acredito que seja um filme que faturou muito com Sim. bilheteria, faturou muito com, com É, venda de direito, não sei como é que funciona essa tem parte. até um documentário, né, Cidade de Deus, 10 anos depois, que Sim, aborda um pouco dessa questão que você está falando, né? Ali você tem um filme que tem esse poder de faturar milhões, né? Enfim, eu vou até olhar aqui os dados dele, só para passar depois, mas vamos dizer que o filme custou 1 milhão, deve ter faturado seus 4, 5 milhões, né? É um fenômeno capitalista, né? Pelo amor de Deus. Você sim, transformar mais de 100% de um filme. Só que o contrato dos atores foi feito de forma diferente, né? Ali foi dado parte do edital ali para cada um. Jonathan Hang, o próprio Douglas Silva, Seu Jorge, enfim, diferentes pessoas que participaram do filme. Algumas deram certo, outras não no universo das artes, fizeram outros filmes, por exemplo, o Jonathan Hanks é um ator, um belo de um ator do cinema brasileiro, participa de Brother, de Jetson D, participa de Pacto de Sangue, a série, enfim, infinitos filmes. Enfim, Douglas Silva é um cara que começa ali de Cidade dos Homens, depois Cidade de Deus, perdão, Cidade de Deus vem antes, né? Depois Cidade dos Homens, excelente ator, merecia outras oportunidades também, mas a gente tem uma peculiaridade de realização aqui, né? A gente consegue fazer filme, filme é uma coisa muito cara de se fazer, né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que pontuar, né? É uma indústria, cada filme é como se você estivesse abrindo uma empresa que você precisa de infinitos funcionários para infinitas funções diferentes, diretor de fotografia, direção de arte, som, imagem, maquinista, cada um tem seu salário, a pessoa da alimentação, seguranças das locações, enfim, um filme comum, um longa brasileiro emprega aí cerca de 100 a 200 pessoas. Então, você se adequa a um edital, que é uma conquista de cineastas que vieram antes, né? É importante enfatizar que é um modelo criado aqui para a gente produzir filme. Esse modelo que você se adequa a editais culturais, as leis de incentivo, consegue seus recursos e vai filmar. E desses orçamentos você tem infinitos custos ali para poder pagar, né? No final das contas, na distribuição, às vezes tem filme que dá muito certo, dá dinheiro, depende também. Alguns outros não, mas assim, é uma indústria que se forma e para quem faz, ela consegue manter um salário ali, de certa forma até digno, mas não significa que você vai ficar rico, cara. Isso aí é sonho americano. Inclusive, é um problema, né, pensar assim na vida. A gente vê depois de um tempo que nada é igual aos filmes americanos, por isso a gente tem que fazer filme brasileiro, filme de qualidade, feito por realizadores negros brasileiros, no caso aqui, nossa pesquisa, para poder contar nossas próprias histórias, nossas próprias narrativas, fugindo dos estereótipos tradicionais, sabe? Contar histórias que não só tem a narrativa baseada no genocídio da população, em violência, assim como foi Cidade de Deus, mas faz filmes sobre tudo, sobre família, sobre romance, terror, sobre teatro, sobre dança, sobre carnaval, sobre felicidade, você entende? A diferença de criar narrativas é importante para a gente poder, como que eu posso dizer? Bell Hooks, eu acho, no livro dela, Olhos Negros, ela fala, né, que a natureza das imagens é profundamente ideológica. Ou seja, a gente consegue, através das imagens, criar uma coisa que outras formas de mídia não acessam com tanta facilidade. Você tem o áudio e o visual ali atuando para transformar a mente. Então, se a gente transforma a mente da nossa sociedade, agora, lá na frente, a gente vai estar com pessoas com ideias distintas e não só particularizando os nossos sofrimentos. Você entende? A gente consegue poder falar de tudo, poder
falar sobre amor, sobre dança, sobre coisas da nossa cultura, né? Uhum. E dos filmes nossos, assim, dos nacionais, eu estava conversando mais cedo com até o pessoal do time aqui do Banco Afro aqui, na nossa reunião diária que a gente tem, assim que eu sou um aficionado por cinema nacional, gosto muito, muito mesmo. Ótimo. Cinema nacional, produções nacionais, filmes, séries, gosto muito, muito mesmo, gosto muito. Acho que a gente tem muita coisa boa produzida no Brasil que muitas vezes a gente não dá tanto valor quanto deveria dar. E você falando sobre isso, assim, às vezes a gente faz muito filme também sobre a questão de violência, desgraça, aquela coisa toda. E acho que os filmes assim, dos que mais fizeram tanto sucesso assim, não falo nem fora do Brasil, mas no nosso interno aqui mesmo, aqui, foi Cidade de Deus, Carandiru, os Tropas de Elite 1 e 2, que mostram muito essa violência também. Né? O 2 ainda mostra uma questão de ainda mais de corrupção, um problema seríssimo que o Rio enfrentava, né? Enfrenta, mas que já está no Brasil quase inteiro, que é a questão de milícias. E, e a gente vê assim, o que faz muito, muito sucesso é muito em cima dessa área, assim, né? Nossa realidade nua e crua, assim, vamos colocar dessa forma. Pois é, E eu é, acho que, só complementando, acho que claro. um que foge um pouco disso, mas fez um baita sucesso também, que eu sou apaixonado no filme, é O Auto da Compadecida. Esse eu acho assim, eu sou apaixonado no filme, acho perfeito. Uma Ah, ah, fábula, né? sim, sim. E não só porque você tem Desvelho Prisioneiro e tal, e outros filmes também um pouco mais para comédia assim, mas o que fez mais sucesso são os filmes que mostram muito mais essa realidade que a gente vive no Brasil, né? É, pois é, engraçado que todos os filmes que você falou foram feitos por realizadores brancos, né? Isso é um problema quando você quer traduzir uma sociedade em que ela realmente passou por um genocídio, isso não é novidade para ninguém, né? A gente teve escravidão se finalizando ali no final do século XX, a gente pôde voltar quase na metade do século XX, perdão, no início no final do século XIX, né? A gente pôde voltar quase na metade do século XX, o último país do mundo a acabar com a escravidão. E aí você tem cineastas de outras vivências, mesmo com as melhores das suas ideias, tende a romantizar um pouco, né, um pouco desse sofrimento negro. Por isso que a contemporaneidade do cinema brasileiro, ela já pensa de outra forma. A gente tem o cineasta Jefferson Dia ali, no final de 99, início de 2000, criando o Manifesto do Dogma Feijoada, né, que é um estudo que ele fez ali na da FAPESP, de cinema. E esse Dogma Feijoada, ele tem sete regras dos cineastas, que eu vou falar cada uma aqui só para vocês entenderem, e aí vai esbarrar com o nosso assunto, né? A primeira regra é básica: o filme deve ser dirigido por um realizador, por uma realizadora ou realizador negro e brasileiro. Ponto. O protagonista deve ser negro ou negra. A temática do filme precisa estar relacionada com a cultura negra brasileira. O filme deve ter um cronograma exequível, são filmes urgentes. Se você tem 1 milhão para fazer o filme, você gasta 1 milhão. Se você tem 10 mil, você gasta 10 mil. Você precisa lançar seu filme, porque qualquer filme que aborde a cultura negra, ele é exequível. Personagens estereotipados negros ou não estão proibidos do filme. Sexta regra: o roteiro deverá privilegiar uma pessoa negra comum. Sétima regra: super-heróis ou bandidos deverão ser evitados. Isso é um pouco da nossa contemporaneidade hoje, em 2022, foi em 2000, né, 22 anos depois, a gente se baseia, os realizadores de cinema brasileiro hoje se baseiam muito disso, e a importância do primeiro ponto aqui, eu acho que é crucial. O filme deve ser dirigido por uma realizadora negra ou um realizador negro e brasileiro. Por quê? Porque a gente não cai nessas questões de romantizar o nosso genocídio, por exemplo. A gente cria narrativas, porque são de pessoas que viveram um pouco disso, ou entendem melhor a nossa sociedade. O cinema, ele é uma estrutura que até 2005, 2006 era estritamente branca. Você tem ali o advento do cinema digital que facilitou a nossa criação de imagens, a gente conseguiu chegar, né, se formou ali nas universidades para poder chegar e conseguir
se adentrar dentro do edital. Não estou dizendo que é uma maravilha do mundo, mas, enfim, hoje a gente ainda tem a oportunidade. E aí a gente consegue contar nossas histórias. E nossas histórias não são só de violência, você entende? As nossas histórias são de amor, são de romance, são de teatro, são de dança, são de terror, você entende? A gente tem diversidade. E o país com essa com esse, com essa formação enorme de proporções continentais nos dá a multiplicidade de narrativas. Então, se é o que a gente estava conversando um pouco antes aqui, né? Se o negro de Salvador com o negro do Rio Grande do Sul, o negro de São Paulo, o negro do Espírito Santo, ele tem vivências distintas. Se essas pessoas conseguem fazer filmes, vão ter diversas histórias sendo contadas. E você vai ver que esses filmes, eles não necessariamente romantizam só apenas o genocídio. O genocídio existe, ele é uma política que a gente precisa gritar mesmo, precisa acabar com isso, mas a gente consegue também contar histórias de todas as formas. Sim, eu concordo muito. E tem muitos filmes bons, cara, que foge um pouco disso. Esses filmes que a gente citou agora, você citou, são filmes de sucesso de uma era diferente da situação hoje atual do cinema, né? Naquele momento ali não existiam os streamers, a gente do Cidade de Deus e tal, era uma outra estrutura, privilegiava alguns cineastas que conseguiam escrever filmes baseados em modelos de roteiro hollywoodiano. Você tem a Globo Filmes muito forte ali no início dos anos 2000, a gente foi mudando um pouco disso, naturalmente, né? É um processo natural. E aí, por exemplo, o Jefferson Dia, o grande cineasta que consegue fazer filmes totalmente distintos disso, Antônio Pitanga, Zózimo Bubu, das mulheres, Sabrina Fidalgo, do Rio de Janeiro, fazendo filmes sobre carnaval, Grace Passo, fazendo filmes silenciosos ali em BH, você tem cineastas baianos, nordestinos, enfim, infinitos cineastas negros brasileiros, como Valdir Onofre, Antônio Pitanga, enfim, Joel Zito, grandíssimo documentarista, Yasmin Tainá, cineasta baiana. Então, esses filmes que esses cineastas criam são filmes de sucesso. O Jefferson D fez Brother, Correndo Atrás, tem um excelente Doutor Gama, que é a biografia do Luiz Gama. Luiz Gama, né, nosso Excelente filme, excelente filme. advogado abolicionista. Jefferson D fez essa biografia que foi lançada em 2021, conta a história desse grande brasileiro que lutou pela sua abolição, né? E depois, enfim, libertou vários outros escravos através do direito. Filme filmado em Paraty. Então você tem diferentes narrativas sendo feitas e são filmes de sucesso sim também. E a gente precisa ver esses filmes, divulgar esses filmes também, né? Para a gente poder construir um cinema negro. O nosso cinema está sendo construído agora. Nosso cinema ele vai ser sempre construído devido às nossas condições continentais, né? A gente tem cineasta fazendo filme agora. Você tem o Antônio Pitanga com um filme sobre a revolta dos malês lá em Salvador, que está sendo rodado. Filme de época, lindo, grandioso. Imagina, um filme que mostra a revolta dos malês, que são grande parte dos negros ali de Salvador, que são esses negros com origem árabe. Olha que coisa linda. A gente, aqui no Espírito Santo, a gente pode abordar os nossos quilombos de Conceição da Barra, fazer um romance, fazer um filme de terror. Enfim, tem diversas outras coisas para serem abordadas dentro do Brasil. Então, vamos atrás dessas narrativas, né, para a gente conseguir falar um pouco do cinema negro de todas as formas, de todas as narrativas, sem apenas ficar batendo ali no genocídio. Sim. Uma coisa também que me chama sempre muita atenção também, Tiago, é sobre por que aqui no Brasil não se dá tanto valor ao diretor do filme quanto se dá lá fora. Porque, tipo, você vai ver um filme americano, você já sabe assim, pô, esse filme é do Martin Scorsese, então deve ser um baita filme. Esse filme aqui é do Spielberg, deve ser um baita filme, é do Nolan. É um filmaço, porque você já conhece muitos diretores. Por que você acha que aqui no Brasil ainda não se valoriza tanto o diretor do filme assim? Eu acho, digo assim, eu gosto muito de cinema nacional, assisto produções e tal, só que eu não conheço tanto a fundo como você, nem de perto assim. Eu acho que o único diretor que eu conheço nacional assim, mais de trabalho assim, é o José Padilha. O cara do Tropa 1 e 2, depois fez o Robocop lá. Eu acho que ele também é de Narcos também, se não me engano. Isso, Foi ele não. também em Narcos. Mas por que você acha que a gente não valoriza
mas que não daria tanta importância como se dá, como é lá fora, a questão do É, diretor. sim, eu compreendo muito bem isso. Já pensei também, como você, assim, fiquei me perguntando, eu acho que não tem uma resposta definida, mas eu vejo o cinema de Hollywood uma indústria muito mais formada, né? Vamos dizer que eles começam ali a fazer filmes no começo da década de 20 ali, de, do século 20, né? 1920, 1910 já tem filme. É mais tempo de indústria, né? E eles moldaram ali uma indústria do espetáculo que, sim, protagoniza ídolos, tanto atores quanto personagens, diretores de arte, roteiristas. Todos são famosos, super ricos. Um pouco também dos filmes dele ter uma vazão mundial, né? Você distribui o filme ali para o mundo todo, naturalmente você ganha muito dinheiro com isso, né? Muitas pessoas pagam para ver seus filmes, são legendados por todas as línguas. E aí a gente tem um pouco do rolê de domínio cultural também, você entende? O domínio cultural capitalista imperialista americano, isso também é evidente, assim, sobre todo o mundo, principalmente aqui na América do Sul. E aí a gente cria esses ídolos. Eu acho que é mais ou menos por aí. Diferentemente do Brasil. Sim, diferentemente do Brasil, que tem uma lógica também de país totalmente diferente. E não tem nenhum problema para mim, não vejo um problema em não criar ídolos, mas assim, que seus realizadores consigam viver da arte que fazem, consigam ter uma vida digna, mas que a gente consiga continuar fazendo nossas histórias. Eu acho que é uma questão também de momento, Roberto. Tipo assim, pode ser que daqui 20 anos seja igual. Pode ser, pode ser. Não sei, depende do nosso desenvolvimento como indústria audiovisual, nosso fortalecimento. Sim, tem alguém assim, um cara assim, por exemplo, no nosso time nacional, que meio que te inspirou ou te inspira ainda a você, na verdade, que inspirou você mudar de área, partir para essa área de visual, de cinema, ou não? Foi assim, ter mais um conjunto mesmo e não um personagem em si. Eu acredito que são conjuntos de filmes, assim. Você está ali estudando cinema, né? Você esbarra com diferentes cineastas, dos primórdios ali do cinema negro que me inspiraram ali, do cinema brasileiro em geral. Eu começo ali no cinema novo, até antes do cinema novo, com Nelson Pereira dos Santos, o ator Grande Otelo, grandíssimo ator brasileiro, me inspirou com seus personagens, ator negro brasileiro. Aí depois você tem o cinema novo com Glauber Rocha, Rui Guerra, enfim, Júlio Bressani e Eduardo Coutinho, e entre outros grandes nomes que me sumiram da mente agora. Leon Risman, no cinema sindical. Mas aí eu vou ali para os anos 2000, Jefferson D, grandíssimo cineasta, participou da Mocine, Mostra de Cinema Negro do Estado do Espírito Santo, recentemente como homenageado. Joel Zito, o Zósimo é o grande cineasta negro pioneiro, Zósimo Bulbu, documentarista, Alma no Olho, é um filme que impactou muito o modo que eu enxergo o cinema, que é essa maneira de montar um filme de sleep, tipo, não uma narrativa linear, enfim. Eu gosto muito também, ali no início de 2010, dos cineastas nordestinos, Marcelo Gomes, Carinha Nus, gosto muito de Área do Movie, o pessoal de Pernambuco faz muito filme, esse movimento ali, Kleber Mendonça Filho logo depois. Você tem muitos cineastas, gente, tem muita gente. Então é esse conjunto inteiro ali que vai me moldando, em particular, né? Cada um tem sua experiência. Grace Passo também influenciou muito, ela me mostrou que é possível fazer um filme de diálogo, de personagem calmo, não precisa daquela coisa de câmera rodando, drone, não sei o que. Não necessariamente você pode fazer um texto e um filme que seja também atrativo em quesito de ação, apenas com diálogos calmos, e é um pouco de algumas vidas normais. Essa coisa de estudar o personagem brasileiro, a história brasileira, protagonizando os nossos personagens, dando voz à nossa cultura, e é a maneira em que me inspiro para fazer meus trabalhos recentes.
e os que vão vir daqui para frente. Ah, muito legal, cara, assim, você ter esse conjunto, né, que acaba bebendo um pouquinho d'água de cada um ali, né, não é só de uma fonte só, são várias fontezinhas você bebendo ali, vai se moldando, né, e, Exatamente, até as fontes internacionais, não só americanas. A gente tem o cinema africano, com os Muna Sambené, com os Toki Bouki, que é um filme lendário, do Mambeti, cineasta de Senegal. A gente tem os filmes orientais, que são filmes incríveis, os filmes soviéticos da época de Tarkovsky. Enfim, o cinema como um todo, né, quando você se apaixona mesmo, né, todo cineasta, eu acho que é um grande cinéfilo, né, que é uma pessoa que vê muitos filmes, uhum, e foi assim mesmo que eu também achei que eu poderia fazer filmes em algum momento ali, vendo muitos filmes, e me apaixonando pelo cinema, pelo ato de sentar numa sala de cinema, ver essa loucura coletiva, né? Você tá numa cidade, você entra numa sala escura, senta num banco, não só numa cidade, né? Pode ser numa roça também, qualquer lugar que tenha um cinema, mas aquela coisa da tela grande, o áudio bom, você ali durante aquelas 2 horas, 1 hora e meia, só focado no filme, como se fosse um processo meditativo, voltando, vendo que você está na sua cidade de novo, aquela loucura. Eu pegava muito filme ali no Sesc Glória, no centro da cidade de Vitória, né? uhum. Ou seja, você dentro de um centro, aquela loucura de um centro, daqui a pouco você está naquele silêncio, você desce, você volta para aquela doideira, você fala, nossa, me sinto completo. A pandemia, por exemplo, que a gente passou agora, e está passando, né, de certa forma ainda, ela deu um valor diferente para as artes, né? Principalmente o cinema, né? O cinema, quando eu falo, são séries, séries, filmes, a gente consumiu muito mais esse tipo de conteúdo, né? A gente estava em casa ali, aquele momento. O quanto isso foi importante, né? Você tem ali na pandemia diversos surtos de depressão, ansiedade sendo expostos ali. Claro, você nunca vivenciou algo do tipo, medo da morte misturado com preso dentro de casa, sem poder fazer suas coisas normalmente comuns, né, no seu ciclo social, e de uma hora para outra você está ali preso. A gente costuma começar a consumir mais, né, os filmes e ver ali a Uhum, importância deles, né, para pelo menos ali manter pelo menos vivos, esperançosos sobre um futuro. Algumas pessoas exatamente. perderam as vidas, né? Não podem, espero também deixar uma ressalva para isso. Situação tensa, que a gente vive ainda, né, de certa forma. Uhum, sim. Vamos só fazer uma pausazinha aqui, Thiago, de 30 segundinhos, só para um recadinho do Diego Reis aí para quem está nos assistindo. Por que, que o Banco Afro é melhor do que os outros bancos? Porque aqui no Banco Afro a gente ganha dinheiro ajudando as pessoas. O nosso foco não é só olhar para o nosso caixa, para o nosso umbigo. Muito pelo contrário. O nosso objetivo, a nossa missão é empoderar a comunidade negra, parda e de refugiados, fornecendo ferramentas, produtos e serviços que possibilitem a inclusão e educação financeira, a bancarização da classe CDE, a distribuição de renda e o fortalecimento do movimento Black Money. Então vem para o Banco Afro. É isso, pessoal. Vocês ouviram aí o recadinho do Diego Reis. Então, vem para o Banco Afro, para isso bem fácil. Só ler o QR Code está na tela de vocês aí no cantinho superior direito da tela. Só ler o QR Code, abrir sua conta bem rapidinho, 5 minutinhos a conta vai estar aberta já. E vem fazer parte do time aí, vem fazer parte do Banco Afro, vem ser um cliente afro. E voltando aqui com o nosso convidado aqui, com o Thiago. Cara, como é que é a sua perspectiva agora, assim, já com esse fim de pandemia, tomara que seja, né? Fim de pandemia, que não venha uma terceira onda aí, quarta onda, para ir para ferrar de novo Nossa, com tudo. mano. Tomara que não. Como é que é a sua perspectiva assim para produções Pois é, suas? amigo. A gente precisa, eu tenho esse lema assim muito firme em mim, a gente precisa positivar a nossa imagem, porque o lugar de dor precisa ser superado. Partindo desse pressuposto, eu vejo o cenário futuro ali. A gente foi atacado, de certa forma, né, com o presidente atual. A Ancine foi muito atacada. Do ponto de vista estadual, aqui no estado do Espírito Santo, a gente teve um incentivo legal, a gente teve uma lei de incentivo sendo aprovada recentemente, exclusiva, tem a Audi Blanc,
É essa questão. A gente precisa se adequar a esses meios para conseguir produzir os filmes. E eu vejo um cenário desafiador, como é o cenário brasileiro em qualquer profissão, mas um cenário que eu consiga, junto com outros realizadores, poder botar nossas histórias e narrativas para ser feitas, né? E também conseguir distribuir, né? Hoje a gente tem a peculiaridade do streaming. Alguns streams dão espaço para o cinema negro brasileiro, outros não, estão mais focados no cinema de Hollywood. Mas a gente tem outros streams sendo surgidos, exemplos da Display, SP Cine, para poder a gente dar saída aos nossos filmes, né? Porque também precisamos fazer filmes, precisamos movimentar uma cultura, uma indústria ali, dar trabalho para vários tipos de profissionais distintos e precisamos fazer que esses filmes sejam vistos, que é o maior desafio ainda. Você tem ali a pré-produção, que é fazer filme, é uma dificuldade grande, roteirizar, imaginar o filme. Você tem o ato de fazer o filme, sim, que é esse monte de profissional agindo para um filme. Você também depois tem essa questão de como divulgar esse filme, né? De como vender esse filme para streaming, para cinema, para rodar o mundo nos festivais. Todos esses desafios, eles são muito, muito, muito peculiares e vamos encarar ele, né? Vamos montar equipe, fazer cinema e mostrar aí a nossa diversidade cultural brasileira. Sim. A gente recebeu aqui, Thiago, estou lendo o chat aqui, ah, do Felipe Carvalho, né? Primeiro colocou Vida Longa, aí tem filmes. Então, Vida Longa, aí tem Da longa e filmes. tem filmes. O João Pedro, ele falou que sim, a capacidade de pensar diferente é um grande ponto em nossa evolução. Você falou anteriormente lá, nós pensar diferente, um pouquinho fora da caixinha mesmo. E a Fran falou aqui que muito interessante essas 7 direções. Né, que tem muito filme que tenta abordar a negritude, que se afasta totalmente de todas elas. E sempre são diretores brancos, reforçando estereótipos racistas. Em cima disso, rolou não, na verdade, né? Acabou rolando com certa dificuldade. Eu não li porquê a fundo assim, eu vi superficialmente. Que o Lázaro Ramos acabou de lançar um filme, né? E Fiquei parece sabendo. que foi censurado lá, uma medida provisória, mas conseguiu agora lançar, eu acho que dia 14 está nos cinemas no Brasil. Medida provisória. E é um cara que é Tem preto, trajetória, né? Tem trajetória na tem cultura uma brasileira. baita trajetória. Baita E uma trajetória. coisa que eu li o livro do Lázaro, aquele Na Minha Pele, Sim. ele fala um negócio muito interessante ali sobre essa questão desses estereótipos mesmo. Eu já comentei aqui em outros episódios aqui também, quando tem umas relacionadas à parte cultural, uma grande assim para mim assim de estereotipar o negro em papéis de marginalização, de marginalidade, são os papéis, por exemplo, do Babu Santana. Eu acho o Babu um baita ator. Baita ator. Gosto muito da interpretação dos filmes do Babu, interpretação do Babu e tal. Eu acho que o Babu ele estava mais parecido com o Tim Maia do que o próprio Tim Maia. Uhum. Ele estava assim, estava sensacional. Perfeito, né? E eu estava você para pensar, eu acho que são pouquíssimos os filmes que o Babu não está estereotipado com um papel, por exemplo, de bandido, ou o amigo do bandido, ou o homem perigoso, ou o cara mal encarado. E você pegar, por exemplo, Cidade de Deus foi um dos primeiros, acho que não foi um dos primeiros filmes dele, mas onde a gente Ele como poucas participa, conhecido né? e tal, né? É o grande lá, que é o dono da boca lá. Eu acho, e os demais filmes que ele fez depois. Estômago também, ele tem um papel de bandido também. Carandiru também, se eu não me engano. E aí, eu acho que o que ele não tem é Tim Maia, e Meu Nome Não Aham, é Johnny, porque Meu Nome Não é Johnny, ele aparece lá como policial. sim. E o Lázaro Ramos foi um negócio muito interessante, assim, ele fala no livro dele lá, sobre essa questão da estereotipização, o quanto para ele foi ruim, uma vez que ele foi convidado para ser o protagonista de uma novela das 9 da Globo, e ele, aquele cara preto, mas bem sucedido e tal, aquela coisa toda, e o tanto de hate e mensagens de ódio que ele recebeu no seu Instagram por conta disso. Falando assim, isso aqui não é seu lugar, isso é feio, que não sei o quê. E o Lázaro tinha um comum, eu acho, cara, é um homem bonito. Sim, homem bonito. E ele recebeu aquela enxurrada de críticas em cima disso, porque o Lázaro Ramos está fazendo aquele papel ali de cara da das 9. Ele falou assim, cara, o único papel que não se propunha a fazer era de escravo.
porque ele não queria meio que Reforçar isso, né? isso, exatamente isso. Tá que ele está na posição que ele pode fazer isso, porque a trajetória dele deixa com que ele faça isso, sabe? Mas esses estereótipos assim mesmo acaba contribuindo de forma negativa para a ascensão do próprio artista negro na cena mesmo, assim, em relação a cinema, a série, enfim. Com certeza, com certeza. A gente tem uma discussão dentro do cinema negro, dos realizadores, pesquisadores, que é essa questão de dar protagonismo às nossas histórias realizadas e dirigidas por cineastas negros, né? Quando isso não acontece, foi o que a Fran comentou aí no nossos comentários, né? Costuma-se reforçar estereótipos. É normal a gente ver isso. Então, contribui para a sociedade pensar que todos nós negros somos violentos, todos nós negros somos sofridos, o que não necessariamente é verdade, também é verdade, mas a gente precisa dar complexidade às nossas histórias, porque a vida é complexa, gente. A gente tem diversas narrativas. Ali, dentro da Globo, talvez a maioria dos diretores de novelas, dos roteiristas, são brancos, de elite. Então, eles estão escrevendo em cima dos estereótipos dele. A gente precisa trabalhar, precisa trabalhar. As oportunidades podem surgir desses meios? Podem. A gente pode transformar esses meios? Também pode. Jefferson Dee, por exemplo, que é um grande cineasta negro atual, ele trabalha na Globo Filmes. O Dr. Gama é financiado por ela. Então, tipo, a gente precisa criar mais diretores e diretoras negras para poder a gente diversificar nossas histórias, formar mais diretores e diretoras negras. Quem aí acha que consegue contar uma história, consegue se profissionalizar, pode pesquisar aí a fundo para poder se formar enquanto pensadores, enquanto pesquisadores, para poderem trabalhar também com essas coisas, da teatro, dramaturgia, cinema, fotografia, porque quando a gente conseguir ter um núcleo tão grande para poder contar diversos tipos de histórias, vão começar a assumir um pouco esse tipo de estereótipo, naturalmente. Você entende, Roberto? Entendo. Outra coisa também que eu ia te perguntar é o seguinte, em relação à formação de elenco. Para o Uhum. Thiago aí tem o Thiago não. Aí tem filme que estava produzindo uma nova produção, um novo filme e tal. Ah, a busca por esse elenco, você acha que seria mais viável hoje assim, a questão da diversidade mesmo? Você, cara, eu vou no morro, vou na favela, vou buscar um elenco lá na favela. Porque eu sei que ali tem muito talento que não vai conseguir descer do morro para fazer um teste, por exemplo, em um teatro ou com uma equipe mais famosa, aquela coisa toda. O Cidade de Deus é um exemplo claro disso, né? Uhum. Claro não, um exemplo explícito disso é a Cidade de Deus, que é o caso do próprio Firmino, do próprio Douglas e Que vieram de projetos sociais de teatro, da favela, do exatamente, musical, né? exatamente. Hum, sim, sim. Você acha que é o melhor se fazer hoje, assim, para meio que dar oportunidade e começar meio que colorir esse meio, vamos fazer dessa forma, porque está muito de uma cor só que eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu ainda vejo que o negro no cinema, na TV, ainda cota, né? É, ainda Não, é. não Sendo que a chegou. gente é a maior parte da população Exato, brasileira, né? exato. Mas, enfim. Sim, é uma forma, sim, a gente adequar, se adequar ali às políticas públicas, que é a forma que se estruturou lá atrás para se fazer filme, que é a melhor forma. Tem outras formas? Tem. A gente consegue empresas privadas que financiam filme? Sim. A gente consegue fazer filme independente? Consegue. Tudo é mais difícil, mas é possível em todos os cenários. Então a gente vai atrás disso e nos nossos testes de elenco, nas nossas buscas por casting, visa e dá protagonismo a personagens negros, ao brasileiro comum, e vai nesses projetos sociais, projetos de teatro ao redor do Brasil e busca grandes nomes da atuação. Às vezes você precisa de um grande ator, pega um grande ator negro, tem diversos grandes atores negros, o Brasil é excelente, Lázaro Ramos é um expoente desses nomes, e entre outros grandes atores e atrizes, Zezé Mota, lendária atriz e cantora brasileira, Antônio Pitanga, Zósimo Bubu era um grande ator também, além de cineasta. Então, tipo, a gente vai nesse tipo. Ailton Graça, grandíssimo ator, vai atrás desses atores, desses personagens, chama atores de renome e faz um casting misto ali, busca dentro
desses projetos sociais de teatro, de formação de atores, às vezes dá oportunidade para não atores também, que é muito interessante, forma cast com não atores, que às vezes você descobre pessoas por acaso. Basta muito você ter um grande profissional de teste de elenco, um grande treinador de ator para poder encontrar essas oportunidades. E sim, você pode desenhar um filme apenas com esse tipo de personagem. É possível, é possível. Tem vários do Brasil que são feitos assim. Tem vários. E dele surge sempre grandes nomes da atuação brasileira. Sim. Mas tudo isso também, né, Thiago, passa muito também por uma questão das políticas públicas do nosso país, né? Essa É, questão. Aí vamos falar um pouco dessa ligação, cultura e economia. Você é o cara que vem da economia, tá hoje na aham. cultura. No Brasil, a gente tem essa peculiaridade, né? Diferente do cinema de Hollywood, cultura, economia e cinema, né? Vamos falar assim. Lá você tem os grandes estúdios que já têm dinheiro suficiente para bancar filmes, porque o filme é rodado no mundo todo, etc, etc e tal. Aqui a gente tem uma outra peculiaridade, né? Outro país, obviamente, outro mundo. E aí a gente precisa encontrar formas de, como eu disse, fazer filme é uma coisa um pouco cara. A gente precisa encontrar formas de financiar isso. Se desenhou aqui no Brasil, algumas dessas formas são as leis de incentivo, a cultura, os editais, como é conhecido, né? Se adequam a eles para poder fazer os filmes. Também tem empresas privadas com editais privados que também se adequam a isso. Às vezes você consegue de outras formas também se financiar com empresários ou não. E aí você consegue fazer a distribuição do filme para essa roda girar e poder fazer o seu filme capitalizar ali, né? Isso é importante. Ele tem uma vida útil, um filme, eu diria. Assim que ele é feito, ele pode rodar ali o mundo, né? Se você legenda ele, por exemplo, nos festivais, alguns têm prêmios, outros não. Você pode vender seu filme para o Canal Brasil, para streamers, Netflix, Amazon Prime, enfim, diversas formas para financiar esse seu produto e poder dar vazão a ele. Então, é necessário uma certa habilidade e profissionais do mercado, porque tudo é muito dinheiro, né? Eu falar que, você vai na empresa que distribui filme, beleza, vai ter que ter um belo de um dinheiro para poder conseguir. Mas, assim, com uma certa habilidade de conhecimento mesmo, de pesquisa do cenário, você consegue ali, talvez, fazer seu filme ter uma vida útil, ter uma rodagem boa para você criar carreira e conseguir chegar nesses grandes players para talvez financiar seu próximo filme, para você poder conseguir vender seu filme para um streamer, por exemplo, para ele ser visto. Isso é muito importante, seu filme ser visto em ampla forma. Uma das formas hoje é a Netflix, é o Prime Video, o Disney Plus, e diferentes outros, tem os próprios brasileiros também, que é o Dplay, Specine Play, como eu disse, grandes filmes brasileiros e outros que vão ser criados. A gente precisa se adequar, participar de festivais e mostras. Essa questão das mostras, eu tenho algumas para citar, específicas de cinema negro, por exemplo, a Mocins, que o meu último filme Artesania foi exibido na Tour Displays pela Mocins, a Mostra de Cinema Negro do Estado do Espírito Santo. Você tem a Mostra de Cinema Negro Zósimo Bubu, no Rio de Janeiro, o Festival Negro em Ação, no Rio Grande do Sul, a Semana do Cinema Negro em Minas Gerais, o Grill Festival de Cinema no Paraná, a Mostra Negritude Infinita no Ceará, Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus no Tocantins, Mostra de Cinema Negro EGB em Sergipe, enfim, são diversas. Tem a APAN, que é a Associação de Profissionais de Audiovisual Negro. Se você é um realizador negro, vale você entrar no site, eles têm editais próprios para poderem fazer, eles têm uma mostra internacional de cinema negro. É isso, é se adequar a esse mercado, enviar seus filmes para eles serem vistos pela comunidade e também tentar fazer esses filmes quebrarem a bolha, passarem para todos os povos, fazer movimento cineclubista nas comunidades, fazer as pessoas que não têm acesso ao cinema verem seus filmes de alguma maneira. Esse é o grande desafio? Mas a gente consegue enfrentar ele com essas maneiras. E uma produção hoje, assim, você vai fazer a produção por baixo, assim, custa mais de quanto? Cara, Por baixo. um filme média-metragem hoje não tem como, ele é muito caro, ele no mínimo ali você vai estar gastando 60, 80 mil reais para ser feito, para poder conseguir dar uma vazão do filme, né? Porque para o filme ter proporções para poder se adequar, por exemplo,
a uma streaming que nem a Netflix, você tem que filmar com uma câmera tal, e a partir dessa câmera, só câmeras para cima. Só o aluguel dessa câmera vai morrer ali 30 mil do seu orçamento. Você entende? Então, tipo, é, é uma questão de jogo, de cintura ali, para você poder fazer filme. Tem como fazer filme com celular? Tem como também. Tem como fazer filme com uma Super 8, com uma câmera analógica antiga. Tem como fazer filme de qualquer jeito. O cinema é feito independente de recursos. Isso Kaká Diegues falou no Grande Prêmio de Cinema Negro de 2019, que eu estava presente. Ele falou que o Kaká Diegues é um grande realizador do cinema novo brasileiro, muito antigo, ele está vivo ainda, deve ter seus quase 90 anos. E ele falou bem, Bruninho, assim, de acabar de estrear o Grande Circo Místico, um excelente filme brasileiro, indico para todos. E ele fala, olha, gente, a gente estava no meio da pandemia ali, ou no início dela, não lembro exatamente. Ah, não, ainda nem era pandemia. Mas, enfim, ele já era o governo Bolsonaro se estabelecendo ali, né? Então ele falou, gente, olha, não tenha medo. Cinema é realizado independente de recursos, independente se ele corta nossos recursos. A gente vai ter mais dificuldade? Vai ter, mas a gente vai continuar fazendo cinema, porque cinema é uma arte de expressão. A gente vai a gente vai se expressar independente, sabe? Com recursos ou não. Com recursos é melhor, porque a gente dá vazão maior à nossa ideia, a gente consegue movimentar e criar algo mais complexo, maior, com proporções que beiram o cinema americano, que é o cinema mais convencional. Porque a gente está muito acostumado, imageticamente, com o nosso cinema americano, né? Você, às vezes tem pessoas, eu acho que você já deve ter visto esse comentário muito comum, assim, o filme brasileiro é meio chato, o filme brasileiro pouco recurso, não sei o quê. Não, o nosso filme brasileiro ele é diferente, ele tem outra cadência de contar a história, porque a gente é outro povo, a gente é uma mescla de povo negro, indígena e europeu. Enfim, você entende? A gente tem uma outra vivência. As pessoas querem se basear com a vivência americana. Não tem nada a ver com o cinema americano. Eles contam história com outra cadência, porque eles são outro povo. Mas a gente foi bombardeado com esses filmes ao longo do tempo, né? Que a gente acaba enxergando o filme brasileiro como algo errado, algo que não está encaixado ali, alguma coisa está ruim. E tem essa questão, o filme lá tem 20 milhões de dólares para ser feito, aqui a gente tem 100 mil reais. Diferente, cara, é diferente. E Então, 100 mil quando tem, né? quando tem, 100 Quando mil você tem. tá legal. Aí você tem ali editais de 1 milhão, tem 1 milhão, 2 milhões, lei de incentivo, lei de Rouanet. Mas, assim, são poucos outros cineastas que chegam, tá ligado? Os cineastas de grandes players. Nesse momento de início de carreira, você tem que jogar ali no jogo de cintura que tá perto de você. Mas você, Mas por a gente. exemplo, Thiago, você só um título, desculpa interromper. Você falando a questão, você tocou, achei a próxima pergunta, mas a gente tocou só para dar o gancho. Você Uhum. tocou na Lei Rouanet. Para você, aí tem filmes, está começando e tal, é mais difícil você conseguir um incentivo na Muito Lei mais. Rouanet? Muito mais, porque O que tem. beira o absurdo, né? Porque deveria ser muito mais fácil para quem está começando. Com a Lei Rouanet estruturada como ela era impossível. Hoje a gente tem umas diferenciações ali que proporcionam, às vezes, os menores empreendedores conseguirem, né? Mas tem desafios ali para conseguir a lei de incentivo, né? Você vai numa grande empresa, uma ideia, não necessariamente isso vai ser aceito porque você não impacta aquele ambiente. Mas depende, cara. Hoje eu diria que aí tem filmes, seria impossível se adequar à Lei Rouanet, né? Você teria que ela tá, mas quem sabe daqui para frente, ou outras leis de incentivo. O negócio é você entender também o seu momento, a sua capacidade ali. Eu não teria capacidade de fazer um filme de 1 milhão hoje. Não teria capacidade como profissional, mas quem sabe daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas você conseguiria captar, por exemplo, os 200 mil, por exemplo, e fazer um filme. Sim, claro, possível, através da Audi Blanc, por exemplo. Uhum, entendi. Você tem filmes ali, aqui no estado do Espírito Santo que rodaram com a lei FCA, do Fundo Setorial Audiovisual, com 800 mil, edital de 800 mil, horas lugares, enfim. Filmes da Pig Bandeira Filmes, que também é uma produtora de filme brasileiro ali do centro de galera fazendo filme, tem uma galera fazendo filme, diretores, como Rodrigo de Oliveira, André Félix, enfim, Bernardo Lessa, outras Entendi. diretoras também femininas. A gente tem cinema sendo feito, sabe? Precisamos que esses filmes sejam mais vistos, sim, é um desafio. Mas Os Primeiros Soldados do Rodrigo de Oliveira está em Paris hoje, está no maior o maior festival de cinema LGBTQ de Londres. O pessoal está indo lá.
A gente tem gringos aplaudindo nossos filmes e às vezes a gente não vendo os próprios filmes. A Morte da Uhum. Tiradentes, o Primeiro Soldado, que tem protagonismo de Johnny Massaro, um grande ator do cinema brasileiro, ganhou o prêmio. É de um cineasta capixaba, você entende? Tem grandes filmes. A gente está É, formando um polo de cinema aqui no estado do Espírito sim, Santo específico. São acho muito bom. Paulo é outro cenário. São Paulo, em 2019, eu estava no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, que é o maior prêmio aqui do Brasil, dentro do Teatro Municipal, e o secretário de Cultura ali, Youssef, falou que o cinema em São Paulo movimenta R$ 1 bilhão. E é verdade. Porque o cinema é um fenômeno capitalista. Você pega um filme de 200 mil, você pode lucrar 1,5 milhão. Você entende? Às vezes investir em um filme é uma Ou até grande mais coisa que isso, para a né? empresa. Claro, claro, ele não tem proporção de virar, né? Ele pode virar uma proporção muito maior, 300, 400, 500% de lucro em cima do orçamento que você tem, porque se você faz uma boa história, ela roda o mundo, ela é legendada em diversas línguas, elas são pagas para poder ver os filmes de todos os países, você entende? Uhum. Então, o cinema ele movimenta muito dinheiro para a economia, ele movimenta muito dinheiro para a economia brasileira. Não é porque a gente faz filme, é que o Babenco falava isso, um cineasta argentino baseado no Brasil, falecido já, falava, não é porque existe leis de incentivo que a gente precisa se adequar a elas para fazer filme. A gente faz filmes e elas que vêm se adequar em cima dos nossos filmes. É uma coisa que é um pouco distinta hoje no cenário atual, com a censura, né? A gente está fazendo filmes que são censurados por causa do nosso governo retrógrado, enfim. Todo esse movimento, ele é muito também sensível à política pública, né? Então, os momentos atuais de política que passa e que vai passar, espero eu, nesse momento, a gente avança, a gente avança. E também a gente recua, mas recua fazendo. Daqui a pouco a gente dá um passo, dois passos para frente. Uhum. E é É, isso, é aquela coisa, você baseando, que nem você falou, cinema Hollywood, cinema de espetáculo, grandes personagens, grandes diretores famosos no mundo todo, não significa que no Brasil a gente não possa ser assim daqui a uns anos. A gente tem Kleber Mendonça ganhando prêmio em Cannes quase todos os anos, que é o maior festival de cinema do mundo. Tem Carinha Nunes fazendo cinema de exímia qualidade, sendo até juiz de festival de Tribeca, festival de Berlim. Tipo, cineastas brasileiros são respeitados, a gente tem uma história ali construída, então a gente tem que continuar contando ela. E o cinema negro brasileiro precisa ter seus protagonistas, personagens, diretores e diretoras, todos os tipos, contando suas diferentes histórias, as suas diferentes complexidades, suas diferentes culturas, para a gente poder ter multiplicidade de narrativa. em cima da questão do streaming, né? Porque hoje, assim, hoje o streaming facilitou muito também e diminuiu até um pouco da galera ao cinema também e tal, tá facilitando muita Uhum. coisa aqui já. É, nesses streams que dos mais populares hoje que a gente vê no nosso dia a dia aqui, tá no nosso cotidiano, tem algum que é mais fácil, por exemplo, de um novo cineasta lançar uma produção, de entrar melhor uma produção totalmente negra? Tem alguns que são mais fáceis, mais suscetíveis ou não? Tudo a mesma coisa? Não, não, temos sim, temos grandes streamers de publicação mais independente, fora desse circuito mais convencional, que você consegue lançar seu filme. O Todes Plays, por exemplo, é uma plataforma de cinema negro, exclusivamente. Então você consegue colocar seu filme lá, você consegue fazer seu filme ser circulável naquele cenário ali. Você tem a SP Cine em São Paulo, você tem alguns outros players de streamers, por exemplo, a Mubi, que é uma plataforma mundial, só que já tem sede no Brasil, faz filmes alternativos. Tem outras alternativas, sabe? Você tem os próprios festivais que às vezes você divulga seu filme e você tem ali os investidores e os donos de streams e compram o seu filme, se interessam em comprar. É isso, assim, você tem como também. Entendi. Cara, basicamente o que precisa hoje no Brasil, pelo que eu percebo nessa conversa, até que eu percebo também lendo um pouco a respeito do assunto. Tem talento, sobra talento, falta incentivo. É basicamente isso, né? Mas ainda existe filme. Ainda a Não, gente faz ainda filme. existe. Ainda, A não, gente pois é. faz filme. Ainda Aham. que, ainda que com toda dificuldade, ainda produz. E produz É, muita nossa coisa boa. cultura.
A cultura negra brasileira, a cultura brasileira é baseada em luta, né? A gente luta muito, a gente Uhum. luta pro pão de cada dia, não importa a condição, vai aumentando a inflação, vai aumentando o preço dos alimentos, taxa de juros altíssima, mas a gente está lutando, a gente tem essa característica no nosso sangue, então o cinema Sim, não é diferente, a gente continua fazendo independente, porque no final das contas a gente não faz filme porque eles pagam a gente para fazer filmes, né? A gente faz filmes porque eles precisam de filmes, né? A gente precisa de filmes. Você precisa de filmes, você precisa ver uma série, você precisa ver um filme para se sentir melhor dentro dessa sociedade, para poder sonhar, para poder ter imaginário, para criar, ver narrativa de outro povo, para entender você como ser humano, você entende? uhum. O último filme nacional que eu assisti foi com a Lana Leal e o William Cortez, se não me engano o nome do ator. O Lobo Atrás da Porta. Excelente, Excelente filme, baita filme mesmo. excelente filme. Lobo Atrás da Porta. É do Jorge Furtado? Ah, não lembro quem é o diretor do filme. Fernando Vi, Coimbra, Fernando vi na Coimbra. Netflix. Muito bom Não, é filme, um excelente filme, excelente filme, muito excelente bom. filme. A E Helena como você Leal, falou, uma é, grande atriz. é coisa, a narrativa é muito diferente, né? Até mesmo porque você pega a narrativa americanizada, que é aquela história linear, daquela forma que é contada. Cara, quando eu assisto o filme sul-coreano, é muito louco, assim, porque sempre é um final muito inesperado. Sempre tem aquela Uhum. coisa que eles mudam muito, assim. E é muito frenético. Os filmes sul-coreanos, normalmente, eles são mais frenéticos mesmo, assim, mais acelerados. Mas eu tenho visto muito, assim, filme sul-coreano, espanhol. Cinema espanhol, eu gosto muito de cinema espanhol. Muito mesmo. Almodóvar, entre outros grandes cineastas, né, Luiz Buñuel. Você tem ali o cinema iraniano com outra cadência, uma coisa muito mais lenta, Abbas Kiarostami. Não, é muito lindo ver diferentes povos fazendo cinema, porque Sim, eles sim, conhecem diferentes culturas da maneira certa. Por isso que o nosso cinema ele tem que ser feito de povo para povo, sabe? sim, O cara. cinema tem que ser plural aqui no Brasil. Indígenas têm que fazer filmes, negros têm que fazer filmes, brancos têm que fazer filmes. A gente tem diversas narrativas a ser contadas, diversas estruturas para ser contadas. E que seja essa plataforma igualitária. Os filmes sul, sul-africanos, aqui da Argentina, do Chile, todos são lindos, peruanos, são filmes lindos. O cinema chileno tem um grande filme, cinema africano, estava falando de filmes sul-africanos, tem grandes filmes. Nigéria tem um polo de filme, a Nollywood. A Índia tem uns grandes filmes também. Tem sim. Enfim, a Europa, Tem, tem, tem um um, filme tem um ator argentino, acho que é Ricardo Darín, se não me engano o nome dele. excelente ator. Ele tá praticamente em todos os filmes argentinos, né? A gente assiste esse É, episódio é o grande quase galã, todo. né? Exatamente, mas muito bom. São muito bons os filmes argentinos também. Muito, muito E como bom. você falou, é uma narrativa bem diferente da nossa, de Exatamente. outras, cada um conta a sua. Nessa aí a gente tem que ver filmes de todos os Sim, lugares, para poder ver sim, sim. diferentes narrativas, Exatamente. e ver filmes Tiago, possíveis. estamos chegando ao final desse episódio. Cara, o papo tá sensacional. Eu curto muito essa questão de cinema, série, produção. Eu gosto muito de ouvir, de ler a respeito. Ler nem tanto, não tenho lido não, mas assisto muito. Sou um consumidor da Netflix principalmente, porque tá mais facilitado pra gente aqui. Mas já teve um tempo também que a gente tá no MUBI também. E realmente tem uns filmes muito bons lá, muito bons mesmo. Tem uma narrativa mais lenta, mas muito bons. E, cara, se a gente quiser ver as suas produções que você já produziu, hoje, como é que eu faço para assistir? Tem algum local? Tem sim. A gente tem um portfólio online no site, aí tem filmes, Instagram tem o Linktree com algumas produções nossas. As minhas últimas duas webséries, do músico Zé Moreira e do Robertinho Silva, estão lá, estão no YouTube. Tem a plataforma do Vimeo, daí tem filmes, que tem nossas produções. Em breve vou estar dando vazão à artesania lá para também todo mundo poder ver, que foi meu último filme, que passou na Mocine, na Mostra de Cinema Negro do Estado do Espírito Santo, passou no Museu de Arte Moderna do Espírito Santo. Instagram, @itemfilmes, @thgsouza, com 2A. Pode ir lá também, eu costumo postar minhas coisas. Enfim, é por aí, mais ou menos. Eu queria agradecer esse espaço, essa oportunidade aqui de poder estar conversando com vocês. Agradecer quem está acompanhando também, galera da Item Filmes, nossos queridos amigos. Vamos juntos, para poder fazer filmes. Ah, foi muito bom, cara. Eu curti bastante mesmo.
E aquela perguntinha clássica, como é que você imagina aí tem filmes daqui a 5 anos? Imagina uma produtora estabilizada aqui no estado, ou no Brasil, fazendo filmes brasileiros, cinema brasileiro, contando nossas histórias, com mais um player do jogo também. Na humildade, no sapatinho, como o Sabota dizia, eu vou e vamos indo. Vamos Sempre na sim. humildade. Cara, eu tenho certeza que vai ser muito sucesso. Eu vou assistir as suas produções. E convido a todos a assistirem também. Vai estar aqui na descrição desse podcast aqui, tanto no para quem está nos acompanhando pelo Spotify, pelos agregadores de podcast, vai ter tudo aqui no YouTube. Na descrição vai ter aqui os links para você acessar e assistir as produções do Thiago, daí tem filmes. O Pablo falou aqui que pena que chegou no final, mas vai ver do início. O Thiago está se tornando um monstro. Parabéns aos envolvidos. E Pablo, assista mesmo, cara. Foi muito legal o papo aqui, muito, muito bom mesmo. Curti bastante essa nossa conversa, Thiago. De verdade mesmo. Nós agradecemos muito ter aceito o convite. Eu mandei mensagem assim à noite, você já respondeu, vamos gravar, e não teve cerimônia assim, né? Eu Nós. adoro, eu adoro, eu adoro esses convites inesperados. Eu sei muito pouco sobre o Banco Afro, mas o pouco que você me contou, velho, eu achei a ideia sensacional, da oportunidade para o povo preto abrir conta, ter maneiras de financiar seus sonhos, crédito. É esse tipo de coisa que faz mudar a nossa sociedade, assim como os filmes brasileiros, os filmes que contam nossas histórias, formas artísticas. Então, gente, de olho nessas iniciativas negras, pretas, Banco Afro, cinema brasileiro negro, enfim, vamos ficar de olho, vamos consumir elas, e é isso. E já deixar o convite aqui em cima também dessa questão de iniciativa negra. Na semana que vem, próxima quarta-feira, a gente vai estar gravando o episódio 45 do podcast. Vai ser um pouquinho, vai ser pela manhã, vai ser às 10h30 da manhã. Vamos gravar com a Letícia da Hora. Ela é fundadora da ONG Mulheres da Parada, lá no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, no Rio. Está fazendo um trabalho sensacional lá também nessa ONG lá, para mulheres pretas. Então, convido vocês que estão com a gente aqui, que estão assistindo esse episódio, para estar com a gente na próxima quarta-feira, às 10h30 da manhã, que o nosso papo vai ser com a Letícia da Hora, lá, aqui no YouTube mesmo, aqui no canal, e sobre o projeto dela, sobre a ONG Mulheres da Parada. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que nos escutou até aqui, que nos viu até aqui também no YouTube. E até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu, Thiago. Valeu, abraço, gente.